Eu trago um abraço nesta noite do meu pastor João Carlos Xavier, e toda a igreja local, Assembleia de Deus, Ministério Pedra Viva, aqui do Rio de Janeiro, Cabo Frio. E a palavra que o Senhor tem colocado em meu coração para este momento, ela se encontra no Antigo Testamento, segundo livro das Crônicas, capítulo 14. Vamos ler alguns versos aqui dentro desse capítulo 14. Vamos iniciar no verso 1, que diz assim a palavra do Senhor. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Verso 2. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Verso 3. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Verso 4. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Verso 5. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Verso 6. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Verso 7. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Verso 8. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Verso 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Verso 10. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Verso 11. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Glória a Deus. Estamos diante de mais um texto poderosíssimo das Santas Escrituras, a qual vai iniciar no Reino do Sul, por capital Jerusalém, Reino de Judá, o reinado do rei Asa. Asa, ele vai reinar após o reinado de Roboão e Abias. Logo em seguida, inicia o reinado do rei Asa. E o texto que acabamos de ler, ele é bem claro em dizer que Asa, ele vai começar o seu reinado fazendo a vontade do Senhor e agradando a Deus com as suas atitudes. E Asa, ele começa a consertar algumas coisas no seu reinado que ele viu que não estavam de agrado ao Senhor, o nosso Deus. E Deus vai
assim se agradar de Asa, e vai permitir que Asa tenha repouso diante dos seus inimigos por 10 anos aproximadamente. E isso vai chamar muito a minha atenção. Aí nós vamos continuar lendo, né, o texto, que assim nós acabamos de discorrer nesta hora, e nós vamos ver que mesmo Asa reinando durante esses 10 anos em paz, Asa, ele vai tomar alguns cuidados. E aplicando isso para a nossa vida hoje como igreja, nós sabemos que o descanso na plenitude não vai ser aqui na terra, e sim nos céus, quando nós estivermos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de eternidade em eternidade, para todo sempre. Lá vai ser o nosso verdadeiro descanso, mas nós sabemos que ainda aqui na terra, o Senhor também permite que nós tenhamos, né, algum descanso. O Senhor nos guia em águas tranquilas, o Senhor nos leva em pastos verdejantes, nos dá repouso, como o próprio salmista Davi vai dizer no Salmo de número 23. E nesse repouso que o Senhor nos dá, nessas águas tranquilas a qual o Senhor nos guia, esse refrigério que muitas vezes nós buscamos do Senhor, e o Senhor, por graça, misericórdia, nos concede, nós temos que tomar alguns cuidados. E nós vamos ver isso claramente, de uma forma nítida, nesse texto e contexto que acabamos de ler, né, no segundo livro das Crônicas, capítulo 14, do verso 1 ao verso 11, que nós lemos, que Asa, mesmo reinando em paz, ele vai tomar alguns cuidados. E esses cuidados que Asa ele vai tomar, mesmo reinando em paz, quando trava uma batalha, o Senhor se manifesta e dá vitória a Asa e todo Judá, todo Jerusalém, para a honra e a glória dele, do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, Asa está reinando 10 anos em paz. Não tem guerra, não tem peleja durante 10 anos. Mas o texto ele foi bem claro em dizer que nesse tempo de paz, a qual Asa ele busca o Senhor. Primeiro ponto, mesmo quando nós estivermos em momentos de refrigério, nós não podemos deixar de buscar ao Senhor. Nós vamos ver Asa buscando o Senhor. Está cumprindo a missão dele em total obediência a Deus e segundo a vontade de Deus. E está buscando a Deus, buscando ao Senhor de todo o seu coração. Ele vai tirando tudo aquilo que ele percebe que não está de agrado com a vontade do nosso Deus, e ali ele começa a edificar cidades. Ou seja, mesmo em tempos de paz, em momento de refrigério, em momento de águas tranquilas, em momento de repouso, Asa, ele vai se preparar, porque Asa, ele entendeu que a qualquer momento poderia travar uma batalha. E muitas vezes nós, Igreja de Jesus, quando Jesus nos dá um refrigério, nos guia em águas tranquilas, deixa a gente ficar, né, aparentemente tranquilo por algum tempo, nós acabamos afrouxando a rédea, nós acabamos não querendo mais orar, nós acabamos muitas vezes não querendo mais ler a Bíblia, nós acabamos muitas vezes não querendo mais jejuar,
nós acabamos muitas vezes não querendo mais cumprir o nosso chamado, o nosso ministério. E quando isso acontece, nós cometemos uma falha gravíssima. E isso pode até mesmo trazer uma morte espiritual para nós. E nós aprendemos, dentro desse texto e contexto, que Asa ele vai fazer diferente. Ele vai continuar sendo totalmente dependente de Deus, porque Deus está no controle, o Senhor que direciona ele em tudo que ele tem que fazer, porém, ele vai fazer a parte dele. E qual é a parte dele? Ele vai se preparar com armas de guerras, ele vai preparar um exército de guerra. Olha só, ele está fazendo a parte dele, mas o Senhor que vai se manifestar na sua soberania para dar vitória a Asa. Mas para Asa ter vitória diante dos seus inimigos, ele vai, nesse tempo de paz, estar fazendo a parte dele, edificando cidades, levantando muros, colocando portas, ferrolhos. Olha só que interessante. Ele vai estar separando um exército. Nós vamos ver o exército de Asa ali com aproximadamente 580 mil homens de guerra. Louvado seja Deus. Só que Asa, ele está fazendo a parte dele e o Senhor está observando do seu alto e sublime trono que Asa está fazendo a parte dele, mesmo nesse refrigério que ele está tendo de 10 anos, mesmo nesse descanso que ele está tendo de 10 anos. Ou seja, Asa não abaixou a guarda por conta do refrigério. Asa não deixou de buscar ao Senhor por conta das águas tranquilas, por conta dos 10 anos de paz. Ou seja, Deus está falando conosco que mesmo quando o Senhor nos levar em pastos verdejantes, nos guiar em águas tranquilas e nos dar um refrigério, é necessário continuar orando, é necessário continuar se alimentando da palavra e praticando a mesma, é necessário continuar jejuando, é necessário continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Aí nós estamos fazendo a nossa parte. Assim como Asa fez a parte dele e agora vai se levantar um rei etíope com um exército numeroso de aproximadamente 1 milhão de soldados com 300 carros de guerra. Olha só, nesse tempo de refrigério, se Asa não estivesse fazendo a parte dele, ele seria pego de surpresa. Então, o que acontece? Nesse tempo que o Senhor permite a gente ter um refrigério, é necessário a gente continuar fazendo a nossa parte para que eu e vocês não possamos ser pegos de surpresa. E quando o inimigo da nossa alma se levantar, nós vamos estar fortalecidos no Senhor, e o Senhor, que está no controle de tudo, vai pelejar em nosso favor e nos dar vitória. Só que o Senhor vai usar Asa. Só que o Senhor vai usar o exército que Asa preparou nesse tempo de paz para dar vitória junto aos etíopes. Ou seja, o exército do inimigo era praticamente o dobro do exército de Asa. Humanamente falando, não daria para Asa pelejar contra os etíopes. Asa tinha 580 mil homens de guerra aproximadamente. Os etíopes vão se levantar com um exército numeroso de aproximadamente 1 milhão de guerreiros, 1 milhão de homens de guerra com 300 carros e cavalos. Então, humanamente falando, não tinha condições alguma de Asa ter vitória. Mas o Senhor vai olhar para Asa, o Senhor vai olhar para Judá nesse momento, o Senhor vai olhar para Jerusalém e vai ver que no tempo de refrigério, no tempo de águas tranquilas, Asa estava edificando cidades. Asa estava levantando muros, tampando brechas.
Asa estava colocando portas, ferrolhos, tinha vigilância. Asa está separando um exército. Asa está se reunindo com aqueles que o Senhor chamou e estão se preparando para uma suposta batalha que a qualquer momento poderia travar. E quando trava essa batalha, Asa, ele mais uma vez ele demonstra que é totalmente dependente do Senhor. Mesmo nesse tempo que ele se preparou com um exército, edificou cidade, colocou portas, ferrolhos, ele fez a parte dele, né? Separou homens de guerra, pegou escudo, pegou lança, se preparou para o que poderia vir contra ele. Mas ele, louvado seja Deus, busca o Senhor e deixa bem claro, Senhor, nós não podemos com essa multidão que se levantou, mas sendo totalmente dependente de ti, parafraseando, né, o que Asa disse, o Senhor vai nos dar vitória. Aí o Senhor vai usar Asa e o seu exército para dissipar o exército dos etíopes. E assim o Senhor vai dar vitória a Asa. Asa vai perseguir os etíopes, Asa com seu exército vai vencer os etíopes, Asa vai pegar os despojos dos etíopes e vai trazer para Judá, para Jerusalém, e apresentar o Senhor os despojos, para a honra e a glória do nosso Deus. Ou seja, Deus deu vitória a Asa, todo Judá e toda Jerusalém, usando Asa, né, e usando os soldados que Asa separou, se fortaleceram, se prepararam em tempos de paz. Sabe o que Deus está falando conosco nesta hora? Que mesmo no refrigério, mesmo em águas tranquilas, mesmo em pastos verdejantes, é necessário que eu e vocês possamos continuar fazendo a nossa parte, possamos continuar buscando ao Senhor com oração, com jejum, com palavra, possamos continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para que o nome dele continue sendo glorificado e ele assim possa nos usar para dar vitória, não só a nós, mas também todo o seu povo. E agora Asa vai receber uma grande vitória da parte de Deus contra os etíopes, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Esse momento, Asa ele está fazendo a vontade de Deus, Asa está buscando ao Senhor como prioridade, e no tempo de refrigério, Asa não cruzou as pernas e ficou descansado. Asa continuou fazendo aquilo que tinha que ser feito para que o Senhor pudesse dar vitória a ele quando a batalha travasse. Mas a gente continua, né, ali percorrendo o texto e nós vamos ver que mais à frente, né, depois de tudo isso que o Senhor fez, depois de tudo isso que Asa entendeu e colocou em prática e teve vitória da parte de Deus, no final da sua caminhada, ele deixa de confiar no Senhor e vai confiar no homem. Ele faz uma aliança que Deus não aprovou. E nós temos que tomar muito cuidado nos dias atuais com algumas alianças que nós muitas vezes fazemos sem a aprovação de Deus. Então, que eu e vocês, que iniciamos no Espírito, possamos permanecer no Espírito e finalizar a nossa caminhada, a nossa carreira no Espírito. Assim como o apóstolo Paulo vai escrever para o jovem pastor Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que todos nós possamos continuar no centro da vontade de Deus e cumprir o nosso ministério com excelência para a honra e a glória de Jesus. Em tempos de paz, em tempos de refrigério, não abaixar a guarda, não ficar
descansado, continuar fazendo aquilo que foi chamado para fazer. E quando travar a batalha, continuar também sendo totalmente dependente do Senhor e não fazer aliança nenhuma sem a aprovação do Senhor e continuar confiando no Senhor como prioridade, independente do que estamos passando ou do que ainda possamos vir a passar. E nós vamos ver isso na vida de Asa. Asa iniciou bem, fez a vontade de Deus, buscou o Senhor, se preparou em tempos de paz, mas foi fazer uma aliança a qual Deus não aprovou. E ali ele deixa de confiar no Senhor, confia no homem, adoece e acaba, né, não finalizando a sua caminhada conforme ele iniciou no centro da vontade de Deus. Que o Senhor possa nos livrar de todo mal, que o Senhor possa nos direcionar e continuar nos guiando, e que eu e vocês possamos entender o seguinte: mesmo em tempos de paz, em tempos de refrigério, em tempos de águas tranquilas, em tempos de pastos verdejantes, possamos, em tempo e fora de tempo, continuarmos buscando o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.